Oi, turma. Do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, a humildade acende a luz da vitória. O orgulho é franca derrota. No capítulo 3, Viver não dói. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Emmanuel. Morto não é aquele cuja vida física expirou. A morte é a simples passagem do espírito para a vida em outro plano de existência. A reflexão que se propõe neste capítulo é que a morte, aqui entendida como ociosidade, ausência de vontade, inexistência de sentido de vida, indiferença, preguiça, vitimismo, falta de esforço, descrença generalizada, pode sepultar a criatura ainda na experiência física. Os verdadeiros mortos estão biologicamente vivos, embora espiritualmente enterrados no túmulo do imobilismo. Alguns permanecem no inferno da culpa, em virtude dos erros cometidos, ao qual se acham irremediavelmente condenados por Deus, esquecidos, porém, de que a justiça divina anda de mãos dadas com o amor, sempre abrindo portas para a recuperação do equivocado, o que se dará através do arrependimento, do compromisso com sua transformação interior e da reparação de seus enganos. Outros vivem como fantasmas da revolta, exatamente porque a vida não lhes atendeu às expectativas de felicidade, que na verdade não souberam construir a partir da aceitação da realidade, seguida do esforço para transformá-la naquilo que era possível. Revoltaram-se pela frustração de não gozarem de uma felicidade total, e com isso deixaram de usufruir da felicidade compatível com a nossa condição humana. Se não fossem tão exigentes com a felicidade, poderiam ter vivido muitos bons momentos, os quais nem foram capazes de enxergar. Outras vezes não interpretaram os naturais reveses da existência como lições de humildade, resiliência e aperfeiçoamento íntimo, virtudes tão fundamentais para quem deseja ser feliz. Também encontramos milhares de mortos no túmulo do medo de viver, de sofrer decepções e de perdas. Por isso, não tentam, não arriscam, não ousam, protegem-se tanto que vivem numa bolha, perdendo o melhor da vida. Pensando nesses mortos-vivos, eu me lembro de Jesus ressuscitando Lázaro. O mestre afirma que seu amigo Lázaro dormia e que iria despertá-lo. Quantas vezes também estamos dormindo diante da vida que nos cabe viver? Quantas vezes ficamos como crianças na cama que não querem levantar para ir à escola, porque fazer lição é muito chato? Desejamos apenas brincadeiras, festas, diversão e detestam disciplina, esforço, autoaprimoramento. De fora da sepultura, Jesus chama pelo amigo dormente. Lázaro vem para fora. Eu sinto que Jesus faz assim conosco neste momento. Faz assim comigo, faz assim com você, porque quase todos nós somos mortos-vivos, pois vivemos menos do que poderíamos estar vivendo, sepultando sonhos antes de a vida física acabar, enterrando talentos que nos levariam a experiências mais gratificantes, não enxergando que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre há o que agradecer e pode nos tirar um sorriso no canto dos lábios. Leon Denis, escritor espírita de que gosto muito, afirma: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florências, basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em nossas vidas, crede em vossos destinos imortais, crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. É preciso renascer na própria vida várias vezes para todos os vivos que estão enterrados. Ouçamos o poeta Emílio Moura nos tirando do túmulo. Viver não dói. O que dói é a vida que não se vive, tanto mais bela sonhada, tanto mais triste perdida.
Eu estou me preparando para uma palestra na quarta-feira, onde fala de boa e má vontade. E essa questão da boa e da má vontade, ela se dá justamente nessa questão dos mortos-vivos. Tem pessoas que estão vivas fisicamente aqui na Terra, mas já se sepultou. Ela não quer mais fazer nada. Ela não tem mais ânimo para fazer nada. Ela já se jogou, já se entregou. Seja por uma questão de saúde, não quer cuidar mais, está cansado, já jogou o lenço, falou, não, agora eu só quero esperar Deus me levar. Tá errado. Quando eu cheguei no meu médico, depois de 3 anos e meio, procurando saber o que eu tinha, tomando tudo que é medicação que vocês podem imaginar, que me fez muito mais mal do que bem. Me deram tudo que é tipo de comorbidade que vocês podem imaginar, de lúpus para cima. Tomei remédio de lúpus para cima. Tudo me fez mal porque não era lúpus que eu tinha. Depois de 3 anos e meio que eu sentei na frente de um médico que descobriu o que eu tinha e que me deu devido tratamento. E aí eu fui com a Google aberta, porque tudo a gente olha na Google, né? Quando ele falou para mim, você tem poliomielite? Eu falei assim, aqui tá escrito que eu vou viver 5 anos. Eu já tô 3 anos e meio com essa doença, então significa que eu vou morrer daqui a 1 ano e meio? Ele falou, quem mata, e eu sou ateu, mas quem mata é Deus. Eu tô aqui para fazer você viver o mais que você puder. Mas cabe a você querer, cabe a você fazer as coisas direito para viver. Cada vez que eu vou lá, que o músculo tá mole, ele reclama. Ele fala, você não tá fazendo hidroginástica, não? Você não tá fazendo exercício? Você não tá se alimentando direito? Você tá gorda. Você tá magra. Toda vez que eu vou lá, ele acha um defeito. E ele manda eu arrumar. E eu tento arrumar, na medida do possível, que eu não sou santa. Mas eu quero viver. Então eu fui estudar, eu fui tentar ser útil, eu fui tentar ser mais ativa. Eu tô procurando um jeito de não deixar o corpo cair. Sabendo que eu tenho uma faca no pescoço que já era para ter me matado há 3 anos e meio atrás. Eu estou há 8 anos e meio com a comorbidade. E eu não tô aqui cantando de galo que eu sou um milagre de Deus, ou um milagre do meu médico, ou um milagre da minha força de vontade. Mas eu tenho a força de vontade. A força de vontade eu tenho. E é ela que me move todos os dias. Quando eu levanto, né, que eu abro o zoião, falo, Senhor, o Senhor me deu mais um dia de oportunidade, que bom. Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Talvez eu não consiga fazer o melhor, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. A vontade tem que vir da gente. Não adianta nada. Tudo conspirar a nosso favor e a gente não aproveitar. Você tem médico, você tem seus exames, você tem seu remédio, você tem companhia, você tem dinheiro para tomar um sorvete, você tem condições de pagar um almoço para um amigo, ou você tem condições de se reunir com seus amigos, ou você tem condições de fazer uma leitura, você tem condições de ouvir uma boa música, você tem condições de ir lá sentar no teu quintal e tomar um sol. Tem tanta coisa boa para fazer. E a pessoa fica tomando mofo dentro de casa. Não quero sair, não quero ver gente, não quero falar com ninguém. Vai se isolando, vai entrando em depressão e acha que tá bom ainda. Acha que esse é o caminho. Quando você joga o lenço, você se torna um vitimista, como o De Luca colocou aqui. Aquela pessoa que tudo não presta, tudo está conspirando contra ela, mas na verdade ela não está se abrindo para que algo de bom aconteça. Tem o preguiçoso. Olha, você precisa fazer exercício. Eu não gosto, nunca fiz exercício assim. Eu fazia e parava, porque eu sempre fui preguiçosa. Quando o médico falou, você não pode parar, eu me matriculei por 3 meses e a cada 3 meses eu tô indo lá renovar. Eu nunca fui tão assídua, apesar que eu falto pra caramba também. Eu nunca fui assim, de frequentar tanto tempo em um determinado lugar. Mas isso aí vai fazer bem pra mim? Então vamos lá. Só não vou quando tá frio, quando eu perco a hora, que eu sou dorminhoca. Mas eu vou lá e reponho, levo a sério, brinco pra caramba lá dentro da hidroginástica, todo mundo gosta das minhas brincadeiras, falatório à toa, mas eu tô levando a sério meu exercício, tô de olho no que a professora tá mandando fazer. Não gosto. Se alguém me pergunta se gosta de fazer exercício físico, eu falo, não gosto, sou preguiçosa. Mas tem que fazer? Então vamos fazer. É pro meu bem? Vai ficar bom o corpo? Ele vai me ajudar a continuar nessa jornada? Então vamos lá.
Mas o preguiçoso vai falar, eu não gosto não, não quero não. Ah, não, é tão chato. Ele vai arrumar um monte de desculpa. Ele vai falar que ele tem coisas na casa dele para fazer, que ele tem coisa mais importante, que ele não tem tempo, que ele não tem dinheiro. O preguiçoso sempre acha uma desculpa para não fazer. Seja o que for. Tô dando exercício, tô dando o exemplo do exercício, né? E aí depois reclama da saúde. Ele se torna um vitimista também. Aquele que é vítima de tudo. Então, ser vítima, ser preguiçoso, arrumar desculpa para tudo, ser negativista, tudo não, não, não. Tem pessoas que eu conheço que eu faço isso. Vamos fazer tal coisa? Ah, não. Vamos fazer tal coisa? Ah, não. Aí depois você para conversar com a pessoa, minha vida não presta, é sempre a mesma coisa. Ó dia, ó céus, ó azar. Gente, é a pior coisa que tem. Pessoas que reclamam, mas não saem do lugar para fazer absolutamente nada de diferente na vida delas. Não querem. E quando não quer, não tem a vontade. Talvez tenha o desejo. Existe uma diferença muito grande entre desejo e vontade. Eu desejo emagrecer. Eu olho lá para uma modelo e falo, nossa, eu desejo um dia ter o corpo igual aquela mulher ali. Desejo. Agora, se eu falar, eu tenho vontade de ter o corpo igual daquela modelo, significa que a partir de segunda-feira eu vou fazer uma dieta. Ou seja, a vontade está ligada na ação. O desejo está ligado no sonho, naquilo que você apenas pensa, mas não quer realizar. E tá cheio de gente que só tem desejo. Vontade é fazer. E o nosso planeta, ele precisa mais do fazer do que do desejo. Ele precisa de mais pessoas com vontade do que desejando. O nosso planeta, ele está se transformando. Então, ele precisa de pessoas que ajudem nessa transformação, que acompanhem essa transformação. E se nós não seguirmos esse curso natural das transformações do nosso planeta, nós vamos ficando para trás. A humildade, como ele falou aqui, acende a luz da vitória. Então você tem que reconhecer o que você consegue e o que não consegue. O que você não consegue, pede ajuda. Não tem mal nenhum em pedir ajuda. Não tem mal nenhum em falar, não consigo. Eu quero ajuda, eu quero fazer, mas eu não consigo. Tem coisas que mandam eu fazer na hidroginástica, por exemplo, que eu não sei, eu não consigo fazer. Eu falo, professora, tem como adaptar aí? Fazer de uma outra forma, que desse jeito aí eu não tô conseguindo. Mas eu quero fazer. Não é que eu não vou fazer porque desse jeito eu não sei. O nosso planeta está precisando mais de gente com humildade de servir para que ele continue nesse progresso e as pessoas acompanhem o progresso e permaneçam aqui. Eu não estou falando pessoas permanecerem eternamente aqui. Nós vamos desencarnar, mas a gente pode voltar a encarnar aqui. Agora, se a gente não acompanhar esse progresso do planeta, se a gente não progredir, se a gente não tiver força de vontade, atuação em cima das transformações, nós não temos merecimentos para ficar aqui. E se a gente não tem merecimento para ficar aqui, onde que nós vamos parar mesmo? Hoje eu estava assistindo mais uma vez, né? Encontrei no YouTube. É um vídeo falando sobre Quirón. É um planeta muito semelhante ao planeta Terra quando a gente estava na era primitiva. E assim como lá em Capela existiam espíritos extremamente inteligentes, com uma tecnologia avançada, que eles tinham muita coisa material desenvolvida, mas a moral não. Esses espíritos acabaram indo para onde? Capela se desenvolveu moralmente, ficou com os espíritos mais elevados, moralmente. Os que eram extremamente inteligentes, mas não eram elevados moralmente, vieram para o planeta Terra, na época lá primitiva. Foram eles que começaram a trazer a ideia de civilização, de transformação tecnológica, arquitetura. Lá atrás, esses espíritos que eram avançados nessa parte de inteligência. Então, nós estamos agregando inteligência também, mas não moral. O que vai acontecer? O planeta Terra está deixando de ser prova e expiação
para ser regeneração. Regeneração precisa ter uma elevada moral para ficar. Não adianta você saber de informática, de indústria, transformações, robótica, se você não tiver uma moral. Ou seja, diminuir o teu orgulho e aumentar a tua humildade, desenvolver os valores e princípios que Jesus ensinou há mais de 2024 anos atrás. Esses mais desenvolvidos moralmente vão ficar. Os que não vão ser exilados, como lá em Capela aconteceu, aqui também vai acontecer. Vão ser exilados e vão para Quirum, que é o vídeo que eu estava assistindo hoje. Eu já tinha lido através das obras do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, Transição Planetária. Divaldo fala muito sobre essa questão. E o Chico Xavier já tinha também dito que a data máxima que a gente tem dessa transformação de mundo de prova e expiação para a regeneração é 2054, 2057. Inclusive, achei um vídeo interessante, que aí eu já não sei, eu sou São Tomé, não posso dizer se eu acredito ou não, mas achei um vídeo bem interessante também lá no YouTube hoje, falando sobre um homem que entrou em coma, ficou 1 ano em coma, e ele acordou em outro planeta, como se fosse a Matrix, né? Aquela história, o corpo encarnado numa era, que era 1921, se eu não me engano, e ele se transportou a um outro mundo, onde ele tinha um outro nome, onde ele era cientista, mas em 3000 e lá vai cacetada, bem lá na frente, mais de 1000 anos lá na frente. Então, assim, eu não sei até que ponto isso pode ser real ou não. Que a gente veio de um passado, eu tenho certeza. Agora, que a gente pode chegar a um futuro mesmo estando encarnado, né? Em 2024, a Patrícia consegue, através de um coma, ir para o ano 3000. Eu não sei se isso é possível, mas, de certa forma, achei interessante o conteúdo do vídeo, que faz a gente parar e pensar na questão das reencarnações, os papéis que a gente faz, a evolução do nosso espírito, o que nós guardamos dentro do nosso íntimo espiritual, a bagagem que nós temos de várias oportunidades de estar aqui, e que alguns travam isso numa determinada encarnação. Travam. O cara tem tanta bagagem, tem tanto conhecimento, mas ele prefere travar. Como eu falei, como o De Luca colocou aqui, seja por preguiça, seja por negativismo, seja por dúvidas, a pessoa simplesmente se nega a se desenvolver e ela tem bagagem. Isso atrasa o lado dela e atrasa quem está com ela, atrasa o planeta, inclusive. E o que a gente busca, né, nas leituras, nos estudos, é sempre a compreensão do porquê que nós estamos aqui. Nós estamos encarnados para viver com intensidade, buscando o aprendizado, se desenvolvendo cada vez mais, de forma a nos tornar espíritos melhores. E não com mais posses, mais casa, mais carro, mais telefone. Eu tenho um telefone de R$200, o outro tem um de R$10.000. Os dois falam. Então, pega o de mais baratinho e vai fazer outra coisa com esse dinheiro que você tem sobrando. Não é que a gente não tem o direito de ter coisas caras, mas às vezes as coisas caras impedem que a gente faça pequenas coisas baratas e muito mais do que uma cara, né? Então, viver é viver com intensidade, é se doar. Viver não é só eu, não é só olhar no espelho e eu. É lógico que a minha primeira responsabilidade sou eu. Deus me criou e eu tenho que arcar com essa responsabilidade, a minha vida. Mas isso não significa que eu tenho que ficar olhando para mim o tempo todo. Eu tenho os outros em volta. Eu estava conversando com meu irmão, acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei, eu estou perdida no tempo. Falei para ele, rapaz, eu preciso inventar alguma coisa para me fazer. Aí ele falou assim, mas você já faz tanta coisa, Patrícia. Eu falei, não, mas eu preciso inventar alguma coisa para me fazer. Os canais do YouTube são 3. Eu tenho 300 crianças que eu faço lembrancinhas em época de festividade.
Eu tenho uma palestra ou outra que eu faço, seja virtual, seja presencial. Eu tenho uma equipe de pizzaria que é uma vez por mês. Mas está faltando alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que criar alguma coisa diferente daquilo que eu faço. Porque o que eu estou fazendo tá legal. Mas eu tenho medo de enjoar, de cansar. Então eu já tenho que começar a pensar em alguma outra coisa diferente. Aí eu falei para ele assim, eu acho que eu vou fazer um curso. Vamos fazer um curso comigo? Ele falou assim, eu não, eu estou bem aqui no meu sofá. Meu irmão é mais folgado, ele é mais acomodado. Ele não é que ele está errado, cada qual está no seu lugar, né? Mas eu já não consigo ficar que nem ele. Ele fica sentado o dia inteiro na frente de um computador. Ele trabalha com computador, ele assiste filme em computador, ele conversa com os colegas dele no computador e tá tudo ali. E eu não tenho essa paciência. Eu preciso sair, eu preciso ver verde, como eu já falei para vocês muitas vezes. Eu preciso estar no meio de pessoas conversando, não aguento ficar calado o tempo todo. Eu preciso sentir que eu sou útil. O sentimento de não ser útil me incomoda muito, dói, porque eu acho que a gente não veio para fingir uma passagem, não, eu acho que a gente veio para marcar a nossa passagem, então que seja positiva, fazendo bem. Então, viver é intenso, a gente tem que se jogar e viver de verdade. É isso que faz a gente se desenvolver, é isso que faz a gente evoluir. E algumas pessoas se limitam. Quando o médico falou para mim que eu poderia ir para uma cadeira de roda, ele falou: você ainda não foi para a cadeira de roda. Então não se limita. A única coisa que você não pode fazer é subir a escada e andar num lugar onde tenha muito como fala, declínio, né? De calçada, degrau. Porque na hora que eu coloco uma perna na frente da outra, pode ser que uma amoleça e vai as duas para o chão, como foi várias vezes. Eu caí várias vezes. Então eu evito algumas coisas. Mas ele mesmo disse, não se limita. É vida normal, segue normal. Aquilo que você acha que corre o risco de cair, você não faz. Só isso. Mas a sua vida é normal. O meu irmão tem polimiosite também. Outro dia ele foi mexer numa panela lá no fogão dele lá, a panela quase virou na mão dele, porque a gente não tem muita firmeza na mão. Mas e aí, vai parar de mexer na panela? Não. Só vai colocar menos água ou menos alimento na panela, para poder ter mais força para segurar. A gente vai adaptando, mas não pode deixar de fazer. Tem pessoas que quando o médico fala, o teu fim vai ser numa cadeira de roda, ele já compra uma cadeira de roda, senta e fica esperando a doença chegar. Não chegou ainda. Não se manifestou para tanto. Então, não precisa disso. A gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter preguiça. Pelo contrário, a gente tem que ter vontade. A gente tem que viver como se hoje, como se agora fosse o último minuto da nossa vida. Não é ser doido. Tem gente que usa esse, né? Vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida, então vive que nem louco. Não é isso que eu tô falando. É viver com equilíbrio, com qualidade, mas fazendo mais que você puder, com vontade. Não deixa de ter vontade de viver. É muito bom. Tem os altos e baixos, tem as tristezas, tem as perdas, tem as dores, os sofrimentos, faz parte do processo evolutivo. A gente tem que conviver com isso. A gente age que nem aquela criança que colocou o dedo na tomada e a mãe falou, não coloca. Aí a gente teimou e colocou e tomou o choque. Aí a gente não quer mais nem chegar perto da tomada. Tem gente que cresce e tem trauma de tomada. Se é para colocar o liquidificador lá para funcionar, pede para alguém fazer isso, porque ele não quer colocar a tomada do liquidificador lá no buraco, porque tem medo. Você tomou choque uma vez só, não significa que você vai tomar de novo, é só tomar mais cuidado. Nós não podemos deixar de viver, porque dói. Viver dói, mas viver também é bom. Tem as duas faces essa moeda. Se eu não viver, vai ser pior. Se eu tiver num corpo e morta dentro desse corpo, para que adiantou eu reencarnar? O que adiantou Deus me arrumar uma família? Com todos os problemas e as glórias dessa família. O que adiantou eu passar no concurso e eu ter um emprego se eu não trabalho bem, com vontade para ajudar as pessoas? Eu não estou servindo, só estou ganhando dinheiro. E o dinheiro eu não vou levar no túmulo. O dinheiro eu não vou levar para o plano espiritual.
O André Luiz foi salvo no plano espiritual através de uma senhora que ele tratava gratuito. No final de cada consulta dele, ele sempre tinha pessoas que ele tratava gratuitamente. Aquela senhora ele não gostava dela, mas ele tratava. Quando ele morreu, a única que ficou fazendo prece por ele foi aquela senhora que ele não gostava e que ele tratava gratuitamente. Foi ela que tirou ele do umbral. Foi graças às orações dela que a equipe espiritual foi socorrer o André Luiz. Isso quem conta é o Chico Xavier. Então, que dúvida que nós temos sobre isso? Que todas as pessoas e as coisas que nós fazemos marcam. Então, que a gente marque positivamente. Que a gente faça as nossas obras. Não é só Jesus que veio fazer obras. Ele faz obras na minha vida. Jesus já fez a obra dele, os exemplos dele. Agora cabe a mim olhar os exemplos de Jesus e repetir. E seguir. Ele já desenhou, ele fez para a gente ver. Olha, gente, se vocês fizerem isso aqui, vai dar certo. Nós estamos esperando o quê? Quando ele fala que o Lázaro vive, é porque o Lázaro estava vivo, mas se jogou dentro da morte. E a gente faz isso. Nós estamos vivos. Vamos viver. Vamos aproveitar essa vida o mais que a gente puder. Não vamos se jogar, não. Porque cabe a nós a nossa evolução individual e cabe a nós essa responsabilidade de ajudar na evolução, inclusive, de um planeta. Através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, através das nossas ações, da nossa vontade de mudar, da nossa vontade de transformar, e não do nosso desejo.